Como produzir conteúdo? Sejam todos bem-vindos à última aula com a Liz. Muito assunto, muito papo relevante, então todo mundo aí com papel e caneta na mão, porque as ideias elas são específicas para cada nicho, né, gente? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas Liz, nós não íamos falar sobre como produzir conteúdo? Sim. Mas se a gente não conhecer o nosso nicho, a gente não vai saber para quem a gente está produzindo esse conteúdo, certo? Então, para iniciarmos com a produção de conteúdo, é fundamental nós conhecermos o nosso nicho. Sim, a gente vai começar pelo mais óbvio, conhecer o nosso nicho, conhecer quem são as pessoas que consomem o nosso conteúdo. Isso é de extrema importância para o sucesso de qualquer estratégia, certo? Na produção de conteúdo. E o meu nicho é a minha área de atuação, tá? No caso da Liz, é a beleza. Poderia ser a automotiva, poderia ser o nicho da saúde, enfim. Por isso que eu falei para vocês, papel e caneta aí na mão, porque as ideias, os insights são bem específicos. Então pense aí, qual é o seu nicho, certo? E vocês já estudaram aí bastante sobre público-alvo, sobre segmentação de mercado, no treinamento de empreendedorismo e marketing com o professor Jefferson. Então, definir as características, vocês estão anotando as coisas? Vocês estão aí prestando bastante atenção na Liz? Anotem, tá? É fundamental definir as características e as necessidades dos nossos clientes ideais, tá? Isso vai garantir, vai fazer com que o nosso conteúdo, o conteúdo que a gente desenvolve, esteja de acordo com o que a nossa audiência gostaria de ver, tá? Então, tão essencial quanto conhecer o nosso nicho para a gente poder produzir para ele, é a gente conhecer a linguagem do nosso nicho, certo? Então, prestem atenção nesses detalhes, façam mais buscas, tá? Estudem mais a respeito do nicho de vocês, das características do público de vocês, quais as necessidades, quais as dificuldades. Aí a gente já começa a ter uma linha, né, para produzir. As dificuldades daquela área já dá pano para manga, né? Já dá bastante assunto aí, se a gente for abordar somente as dificuldades de qualquer setor. No meu caso, então, as dificuldades de design de sobrancelha, as dificuldades de micropigmentação, entenderam? Tá fechando uma lógica, e é um passo muito importante, então, a gente conhecer a linguagem do nosso público. Por quê? Porque a gente conhecendo a linguagem, a gente consegue se expressar de maneira mais clara, mais objetiva e com mais empatia, tá? Com a nossa audiência ali, com o nosso público-alvo. Ah, meu Deus! Então, nós também devemos, né, considerar essa linguagem do público, compreender que eles são diferentes, né, que cada um entende de uma maneira. Então, tudo isso para quê? Para melhorar a maneira que a gente vai abordar o nosso público. O foco do conteúdo vai estar sempre em ajudar a nossa audiência. Então, a gente conhecendo a audiência, entendendo as dificuldades desse público, a gente consegue produzir um conteúdo muito direcionado, muito focado no que esse nicho precisa. Então, a gente estudar bem para quem a gente vai produzir esse conteúdo e quais as linhas editoriais que a gente vai utilizar para produzir esse conteúdo é muito, muito importante. E o foco do conteúdo, então, vai estar sempre em ajudar a nossa audiência, sempre entregando informação que seja relevante, que resolva os problemas da nossa audiência, certo? Então, agora a gente vai dar continuidade aqui no nosso assunto, falando sobre estratégia na produção de conteúdo. E aí? Será que nós temos que ter uma estratégia na produção de conteúdo? Sim, né, gente? Nós temos que ter uma estratégia, nós temos que ter um plano. A estratégia, ela vai significar isso. Qual é o plano? Então, qual é o plano na produção de conteúdo? Vamos lá, todo mundo comigo, então.
ter uma estratégia na produção de conteúdo. Mas o que é ter uma estratégia? É ter um plano. Então a gente precisa ter um plano para a gente otimizar essa produção do nosso conteúdo. Para não acontecer aquilo da gente chegar na frente do computador para produzir e ficar cri-cri, cri-cri, cri-cri. E o negócio não sai, né, gente? Quem nunca? Então essa organização vai ser essencial na hora da gente planejar como a gente vai produzir o nosso conteúdo, certo? Então acompanhe aí comigo na apostila, estratégia na produção de conteúdo, tá? Como que a gente vai começar essa estratégia? Organizando primeiro as pautas, né, gente? A gente precisa definir os temas que vão ser abordados. Nós já conversamos um pouquinho ali sobre descobrir quem é o nicho. A gente já viu que descobrindo as dores desse nicho fica mais fácil a gente descobrir os temas, as pautas que vão ser abordados. Então, a gente tem que começar a criar essa playlist, certo? É o primeiro passo. Então, para criar um planejamento é fundamental a gente desenvolver também essa gestão na produção do conteúdo. Acompanhem comigo na apostila que vai ficar mais claro para vocês. Criar um planejamento, então, é fundamental para a gente desenvolver essa nossa gestão na produção do nosso conteúdo. E a primeira estratégia é registrar as ideias. Ah, meu Deus do céu! Como não deixar as minhas ideias e os meus insights fugirem de mim? Socorro, gente! Vocês querem ver eu sofrer? Agora eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês querem ver eu sofrer? É eu perder uma ideia. Eu criei um hábito muito, muito louco. Eu fico mandando mensagem para mim mesma. Eu fico andando com papel, eu tenho papel o tempo todo na minha volta, eu tenho bloco até dentro do banheiro, sabe? Então eu sou capaz de sair do banho para anotar minhas coisas. Se eu estiver conversando com alguém e eu tiver uma ideia súbita, eu já paro tudo, já pego o celular, já anoto. Eu falei que a coisa ia piorar, né? Agora todo mundo vai ficar meio louco, mas a ideia é essa, não percam a ideia de vocês, ó, a ideia é não perder as ideias, tá? Ó, já ficou um novo insight aí. Ai, gostei tanto que eu já quero print, né? A ideia é não perder as nossas ideias. Olha, os dois aí, um amando e o outro apavorado, né? Então, a gente não pode perder. Essa é a primeira estratégia, tá? A gente tem que ter onde anotar essas ideias. E ela acontecendo, tipo, anota. Então, se eu estiver conversando com alguém e a minha família já sabe, né? Porque já tá acostumado, para tudo. Então, eles já correm, já pegam um papel, eu também já pego, a gente já anota no celular. Então, fala de novo, segura essa frase, segura isso aí. Não esquece que eu vou anotar, porque eu fico muito louca mesmo quando eu perco uma ideia, tá? Então, isso hoje é muito difícil de acontecer, porque eu tenho vários métodos que eu uso para eu salvar as minhas ideias, e eu coloquei vários aqui, né? Vocês estão sabendo que eu sou louca além da conta agora. Mas é assim, tá? A gente precisa salvar isso. Quem aí... todo mundo tem ideias, né? Todo mundo tem ideias. A maioria das pessoas são criativas e quando não tem essa criatividade, também é algo que a gente estimula. Então, é incrível. Quando a gente começa a colocar isso em prática, a coisa começa a funcionar. E a gente começa a ver ideia em tudo quanto é lugar. Então, coloquem em prática, tá? Nessa primeira estratégia... A organização vai ser das pautas, né, do que a gente vai conversar então, e das ideias, porque das ideias vão surgir vários assuntos para a gente produzir conteúdo, tá? Então anotem as suas ideias. Então eu tenho caneta no bolso sempre, olhem na apostila, tá? E aí vão ali aplicando aquelas ideias, funcionou comigo e eu acho que vai funcionar com vocês também. Tá? Então, caneta no bolso sempre, papel, eu anoto até coisa nos braços, assim, gente. Se eu não tiver com papel e eu preciso lembrar de algo, assim, eu já escrevo aqui, entendeu? Já até eu achar um papel, o celular não tá perto. Então, eu não perco ideia, eu sofro muito se eu perder. E eu acordo, às vezes, com a solução dos problemas. Ai, obrigada. Obrigada quem aí tá achando que eu não bato bem. Então, eu acordo, às vezes, com a solução das coisas e eu tenho que ter papel na minha volta para eu escrever. Então, tem caderneta por tudo quanto é canto. Eu tenho uma planilha que eu fico levando ela para tudo quanto é canto e ali eu anoto. Aí, tem que ver o que fica melhor para vocês, tá? Cada um com as suas loucuras daí, tá? Cada louco no seu quadrado.
Então, tem métodos infalíveis aí da Liz. Observem comigo na apostila, acompanhem comigo. Então, áudios. Eu mando áudios para mim mesma, tá? Então, vocês já sabem que a primeira estratégia é a gente não perder nossas ideias de jeito nenhum. Então, eu tô contando tudo aqui para vocês sobre não perder ideias. Então, eu mando áudio para mim mesma, tá? Eu mando áudio pro meu Telegram, por mensagens salvas. Eu mando mensagem também porque eu tenho 2 WhatsApp, um que eu falo comigo mesma. Então, eu mando áudio para mim mesma. Quando é uma ideia escrita, já que eu já tô com aquela coisa fixa, eu já escrevo ali, já envio pro meu Telegram mensagens salvas. Eu tenho alguns grupos também, eu comigo mesma, dentro do Telegram, né? Eu gosto bastante de trabalhar no mensagens salvas. Quem ainda não viu lá no Telegram, busca ali mensagens salvas. É como se fosse uma nuvem da gente ali, tá? Então, tudo que eu preciso eu envio para lá. Então, ali tem texto, tem foto, tem tudo que eu preciso salvar, eu coloco ali no meu mensagens salvas do Telegram, tá? Acompanhem comigo, então, eu mando áudio para mim mesma, com ideias, tipo, oi Liz, não esquece, tá? Eu tô tendo essa ideia agora, sou eu mesma. Então, eu mando esse áudio para mim, é meio enlouquecedor, mas depois eu escuto esse áudio e aí eu consigo escrever. Quando eu consigo escrever, ok. Quando eu não consigo, eu mando áudio, enfim. Eu acho a minha maneira de salvar, tá? É isso que vocês precisam entender. Precisam ter 2 WhatsApp? Depende. Se vocês gostam de anotar no celular, vocês podem ter caderninhos também, blocos de anotações, tá? Inclusive, eu tenho um presentinho para vocês aí. Vocês vão receber o PDF, certo? Depois que eu salvo, que eu envio essas mensagens pro meu Telegram, eu tenho o Telegram logado no celular e no Note, tá? Então, o que acontece? Eu vou no meu mensagens salvas e eu vou selecionando e baixando o que eu preciso e organizando no meu Note. Nas pastas todinhas, porque senão a gente fica louco também lá no mensagens salvas, né? Então, o interessante é isso, eu salvo tudo lá no mensagens salvas do meu Telegram e lá do mensagens salvas eu vou baixando para o meu Note, nas suas devidas pastas para ficar bem organizadinho, tá? Então, fechamos aí, agora a gente vai para as dicas. Então, vocês viram que é normal a gente ficar meia louca quando a gente não quer perder as nossas ideias? E isso é muito incrível, porque as ideias, elas surgem normalmente quando a gente tá relaxando, né? Isso é outro tema aí, inclusive, para a live. A gente tá relaxando e a ideia vem. Lembram que eu falei para vocês? Uma foto de natureza, a gente tá passeando, a gente tá lendo um livro. Ai, Liz, mas como que eu vou ter uma ideia? Socorro, não sei. Eu não tenho muitas ideias, eu tô sempre tensa. Aí tá teu problema, tá? Então tem que relaxar para ter a ideia. Passeios, leituras, vídeos, documentários, filmes, ginástica. Nossa, já dei um monte de dica aqui, né? Então, para a gente ter ideias, a gente vai falar mais sobre isso, mas para a gente ter ideias, a gente tem que buscar a inspiração. E a inspiração depende de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que tá lendo um livro e tá se inspirando loucamente. Tenha neste momento o bloco aí de ideias e tome nota, ou já toma nota no celular, ou printa. Eu gosto muito do print também, porque o print ele é a minha memória reserva, assim, algum site, alguma coisa, também copio e colo o site, tá? De assuntos que eu também preciso, que eu quero salvar ali, enfim, para eu abordar, tá? Então vamos lá, dicas para criar bons conteúdos, conteúdo de maneira original. Vamos comigo. Tudo que a gente falou até agora e mais um pouquinho, tá? Acompanhem comigo então na apostila 1. Conheça seu nicho, a sua audiência, o seu público-alvo, certo? A gente já conversou aqui bastante sobre isso e eu acho que a importância está estampada, né? Se a gente não sabe para quem a gente vai produzir, a gente não vai descobrir o que a gente vai produzir, certo? Então, conhecer o nosso nicho é fundamental. 2, criar então este conteúdo sob medida para cada nicho, tá? E nada é engessado. Se uma linha editorial não tá dando muito certo, escolhi 4 temas para abordar com o meu nicho e uma não tá dando muito legal,
então substitui essa linha editorial para falar sobre outros assuntos ali para aquele nicho. Então isso também é trabalhar sobre medida para cada nicho, é ver o que tá dando certo e o que tá dando errado, o que tá dando mais ibope, o que não tá dando, e substituindo de acordo com as dificuldades e a necessidade do nosso público, tá? Da nossa audiência. Falar atualidades, número 3, tá? Falar atualidades sobre o nicho. Não tem como errar, né? Quem não quer saber as atualidades aí, o que tá acontecendo? Então, atualidades sobre sobrancelha, sobre micropigmentação, atualidades sobre tratamentos estéticos, atualidades sobre N coisas a gente pode falar, mas todo mundo quer atualidade, né? Aquela coisa bem... Então, tem uma maneira da gente buscar esta atualidade? Tem sim como a gente ficar sabendo das atualidades antes de qualquer outra pessoa? Sim! A gente pode fazer um alerta no Google, tá? Então, é Google Alerts. Então, a gente vai criar um alerta para um assunto específico e a gente recebe em primeira mão as novidades, as atualidades a respeito daquele assunto ali no nosso e-mail, tá? Então, dei uma olhadinha, Google Alerts, tá? A gente cria um alerta e a gente recebe atualizações em primeira mão. Então, dali, a gente consegue sim tirar assuntos atuais, assuntos com procedência, tá? Então, anotem aí, Google Alerts, tá? 4. Pesquise pelos assuntos que a sua audiência mais gosta de consumir. Já falamos sobre isso, então a pesquisa é ampla, faça a pesquisa também pelo WhatsApp, tá? Pergunte ali, faça uma pesquisa com as tuas clientes, com as alunas, enfim, pergunte. É sempre bom, tá? Fazer pesquisa para entender mais sobre quais assuntos eles estão interessados em ouvir. Outra coisa, palavra-chave, pesquise, pesquise e pesquise. Pesquise sempre pela palavra-chave, né? Pra gente fazer essa busca também por assuntos para produzir este conteúdo, certo? Eu vou deixar aqui uma opção que eu gostei bastante, que é o Uber Suggest, tá? Eu vou deixar aqui escrito para vocês darem uma olhadinha também. Com a palavra-chave vocês conseguem fazer uma busca lá por assuntos, tá? Algumas dificuldades ali, alguns tópicos, algumas pautas bem interessantes, alguns temas para a gente conseguir montar, né, o nosso planejamento ali, os nossos tópicos, as nossas pautas do que a gente vai produzir, certo? Os nossos títulos. Ai, que delícia que é produzir conteúdo. 6. Demonstre clareza com os objetivos do seu conteúdo. Contextualize o seu conteúdo. 7. Vocês lembram que a gente falou ali de bom conteúdo? 8. Busque a autenticidade. Produzir conteúdo original atualmente é um dos maiores desafios em meio a tantas ofertas que a gente tem, né, no mercado. Então, acompanhe notícias. Número 9. Acompanhe as notícias, informe-se. O uso de acontecimentos atuais, então, é muito comum para a gente utilizar, né? Na parte criativa, a gente consegue utilizar atualidades com mais criatividade na parte escrita para produzir, então é bem bacana. 9. Dica 10, então, ofereça as opções para que o leitor ou a pessoa, né, o consumidor ali, a nossa audiência, se aprofunde sobre o tema abordado. Então, às vezes, colocar um link, colocar uma dica, colocar um vídeo de um canal do YouTube. Então, colocar isso ali, aprofundar, dar opções para a audiência se aprofundar no conteúdo é algo bem interessante também, tá? 11. Traga algo de novo para ser discutido, para ser abordado. 12. Fale a língua da sua audiência, já comentamos sobre isso também. 13. Empatia com o leitor, tá? Se coloca no lugar do leitor, por favor, da nossa audiência. É muito bom a gente se colocar no lugar das pessoas, tá? 15. Invista em formatos diferentes do que já existe. Aí agora a giripoca vai piar. Por quê? Porque normalmente, lembra que eu falei para vocês que às vezes a inspiração tá do lado da gente e a gente não vê? Então, o que que acontece? Normalmente quando a gente quer se inspirar, a gente vai lá e começa a seguir e ver trabalhos, e ver vídeos, e ver todo o conteúdo de pessoas para nos inspirar, certo? E normalmente a gente busca isso da galera da nossa área,
E eu acho que é aí que tá o furo da bala, aí que tá o pulo do gato, aí que tá a virada da chave. Entenderam? A gente não tem que ir buscar a inspiração no que já existe. Então, invista em formatos diferentes do que já existe, certo? Invista no que não existe. Invista em fazer diferente, busca inspiração em outros lugares. Eu não busco inspiração na área da micropigmentação. Eu não busco inspiração ali, de jeito nenhum. E eu não busco inspiração na área do design, não busco. Invista, então, em abordar de maneira diferente o assunto, né? Busca inspiração lá, do lado do vizinho, tá? Então, eu busco me inspirar onde? Em tudo quanto é lugar, menos na área onde eu atuo. Também é outra coisa que tem dado muito resultado, porque aí a gente vai buscando a fonte de uma maneira diferente, vai tendo outras ideias que correlacionam, mas não é a cópia, tá? Eu não estou ali investindo em um formato que já existe. Eu estou deixando bem personalizado, bem autêntico. Lembra que eu falei de autenticidade para vocês? Olha lá o pavor, ó. Olha o pavor. Aqui ele tá me amando e aqui ele tá apavorado. Então, é isso que eu falo em autenticidade. Investir em ser autêntico, investir em conteúdo diferente, em criatividade, busca criatividade lá longe, tá? Bem longe, pra gente poder trazer tudo isso de novo. Não basta trazer o conteúdo. Se eu vou gravar um vídeo, eu não posso gravar um vídeo igual ali o que eu já vi do vizinho. Então, e eu não vou buscar aquela fonte ali, porque aquilo ali já existe na minha área. Então, eu vou buscar outras ideias. Eu vou buscar ideias com médicos, com cirurgiões plásticos, com dentistas, com dermatologistas, com esteticistas, enfim, entenderam? Esta é a pegada. Vocês às vezes estão buscando inspiração no lugar errado. E aí fica aquela coisa, todo mundo igual, né? Todo mundo igual. Tu abre o Instagram ali, é aquele vídeo com não sei o que, é o mesmo vídeo da vizinha, é o mesmo... Entenderam? Então faz parte. Outra dica, 16, acompanhem comigo. Compartilhar tutoriais, tá? É muito interessante e eu acho que vale a pena a gente investir nessa linha de tutorial, tá? Deem uma pesquisada e montem os seus tutoriais de acordo com a sua área de atuação. 17. Para cuidar do conteúdo, faça um calendário editorial e um calendário de postagens. Aí também tá um super furo da bala, porque eu já conheço o meu nicho, eu já sei quais as dificuldades deles, eu já fiz as minhas pautas com os meus títulos do que eu vou produzir, e aí agora eu preciso montar esse calendário para eu não me perder. Então, montar esse calendário editorial, quais os temas, então coloque ali quais os temas que você vai produzir. Tá? Então, esse calendário editorial do que tu vai trabalhar, desenvolver, é muito importante. E o calendário de postagens também, tá? De nada vai adiantar se a gente não conseguir colocar tudo isso em prática. Então, é aí que a gente vai se perdendo. É nesse calendário editorial, é no calendário de postagens. Então, o que eu vou produzir? Então, o que eu vou produzir tem que estar ali no meu calendário editorial. Tá? As pautas são essas, ponto. Então, eu preciso ter esse calendário do que eu vou produzir, sim, e eu preciso produzir, sim, porque se eu pegar aquele material, aquele registro que eu tenho ali, eu vou lá pro Canva, ou eu vou lá para a escrita, para a parte de desenvolver as legendas, os textos, enfim, eu preciso ter todo esse calendário na minha mão, porque senão eu vou ficar perdida. Eu vou ficar aplicando, produzindo desesperadamente, dando tiro para tudo quanto é lado e a coisa não vai rolar, né? Então, é muito importante, sim, o calendário editorial para a gente decidir quais as pautas e quando a gente vai produzir. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E o calendário de postagens, tá? Que aí a Prof. Érica vai falar um pouco sobre postar no Instagram, certo? Então, vamos agora para o nosso próximo papo, etapas para potencializar a sua produção de conteúdo. Bora lá? Aproveita e me conta agora nos comentários se você é uma pessoa
que é criativa, se você é uma pessoa que tem muitas ideias, e infelizmente as ideias são assim, elas chegam bem rápido e elas vão embora mais rápido ainda. E a gente conversou um pouco sobre isso já, sobre não perder as nossas ideias. É importante a gente utilizar ferramentas, métodos para salvar a nossa ideia, as nossas ideias. Isso é um passo muito importante na nossa vida de produtor de conteúdo, tá? Então, já frisei muito isso com vocês. Sim, precisamos salvar todas as nossas ideias. Se nós somos pessoas criativas, ok, beleza, melhor ainda. Se nós somos pessoas que têm muitas ideias, então, arrasou. Agora, se eu não sou uma pessoa criativa e se eu não tenho ideias, também é bom buscar por estimular isso, certo? Como estimular a minha criatividade? Como estimular a ter ideias, certo? Então tem que se desenvolver, porque criatividade, toda essa parte de produção de conteúdo, ela funciona, ela gira em volta de uma ideia. A gente tem que ter uma ideia, tudo parte de uma ideia pra gente escrever, certo? Tem uma ideia central. Então ter ideias é fundamental. E anotar essas ideias também, certo? Então eu já contei para vocês, acompanhem comigo. Então eu já contei para vocês um pouquinho sobre o que tem funcionado aí comigo nesta questão salvar as ideias. E a gente está vendo agora as etapas, então, para potencializar. E a ideia, ela é o primeiro passo, ela é a primeira etapa. A gente precisa ter a ideia, salvar a ideia, arquivar a ideia no nosso calendário editorial, para a gente poder produzir, para a gente colocar no calendário de postagens, para a gente poder subir para as nossas redes sociais, certo? Então a gente tem que ter o que aqui? Salvar as ideias, papel, caneta sempre por perto, bloco, tudo para anotar. Prints, pastas no celular, lembretes, anotações no Google Agenda, no Google Anotações, mandar áudios para mim mesma. Então, mandem áudios para vocês, escrevam para vocês. Tem muita gente aí com dificuldade na comunicação, até mesmo para mandar um áudio pelo WhatsApp. E isso é algo muito grave. Então, vocês prestem muita atenção. Olha a comunicação, olha o poder da comunicação. Vocês prestem muita atenção nas 3 aulas do professor Hildo Conte. Apliquem essa metodologia dele e se soltem, se comuniquem, né? Vocês precisam disso, nós precisamos disso. O buraco está muito mais embaixo. Então, às vezes é um baita de um desafio tu mandar um áudio, entenderam? E aí, gravar um vídeo, tirar uma foto, cada coisa. Aí, olha o pavor lá, olha o espanto no coração, né? A cara da tragédia. Então, a gente tem isso, entenderam? A gente precisa mandar áudios, a gente precisa conversar, a gente precisa se expressar, a gente precisa gravar um vídeo e se olhar. Então é muito interessante, é um autoconhecimento bombástico, tá? Eu oriento vocês que façam isso. É muito bom a gente se gravar e se olhar. E isso faz parte. E mandar áudios também. Comunicação é tudo na vida, tá? E eu também envio as mensagens para mim mesma pelo Telegram, como eu já conversei com vocês. E ali eu vou selecionando nas pastas. Então agora a gente vai para a parte de organização, tá? Mas Liz, como não perder os registros das minhas ideias, das minhas imagens, das minhas artes? Eu tenho um Telegram, então, como eu já falei para vocês, logado no meu celular e no meu note. Então, tudo que eu salvo no meu mensagens salvas do Telegram, eu baixo para o meu note e organizo nas pastas. E é isso que eu vim explicar aqui para vocês, tá? Então, para manter essa organização no computador, depois que eu salvo tudo, que eu já tenho tudo, que eu já enviei para mim mesma, eu vou salvando e vou colocando cada coisinha, cada assuntinho no seu quadrado, em pastas separadas, onde? No meu computador, tá? Então, eu salvo exatamente assim, ó.
salvo todas, acompanhem comigo na apostila, tá? Salvo todas as ideias num banco de ideias. Olha que interessante. Salvo todas as imagens em um banco de imagens. Salvo todas as frases num banco de frases. Sabe aquela frase que a gente acha bonita? Então vai salvando tudo ali. Sabe aquela frase que veio na cabeça? Meu Deus, que frase linda que saiu agora na minha mente. Vai fazer o quê? Vou escrever nas minhas anotações no celular ou no meu bloquinho de frases. E quando eu jogar tudo isso lá no meu computador, eu já vou ter a minha pastinha no meu banco de frases, tá? Acompanhem comigo, por favor, no conteúdo pra gente levar o mesmo raciocínio. Aproveitem e vão anotando ali as coisas também na apostila, tá? Isso aí faz parte. Então, eu salvo todas as minhas frases no banco de frases, eu salvo todos os textos num banco de textos e eu salvo todos os posts no banco de artes, tá? Então, essa é a etapa ideias e como que eu salvo elas, certo? E eu tô falando de imagem, eu tô falando em contexto geral. A etapa 2, então, é a produção da escrita e da arte. Então, eu já reservei um momento para eu produzir esse conteúdo, eu já tenho tudo lá na minha pasta, tá? Eu entrei na minha pasta no meu banco de ideias, eu já peguei o meu calendário editorial, ali já tem os temas do que eu vou abordar. Que tu vai sentar para produzir essa escrita ou vai para o Canva produzir essa arte, o que acontece? A gente já tem aquilo ali na estratégia, no nosso plano. O que eu vou fazer agora? Eu vou produzir sobre isso, isso, isso e isso. Eu vou ali ver os meus temas, as minhas pautas, a minha linha editorial. Onde que vai estar isso? Salvo na minha pasta de ideias. Entenderam? Tá fazendo sentido? Então, reservar também esse tempo para vocês produzirem, tendo a pasta em mãos, da linha de assuntos, juntamente com o banco de imagens, juntamente com o banco de dados. Então, tudo isso faz a diferença quando a gente tem tudo organizado, cada coisa no seu quadrado. Vocês perceberam que a gente tem que ter todas as ideias salvas, as imagens salvas e tudo isso organizadinho nas pastas. Parece difícil no começo, mas depois a coisa anda, tá? A gente não pode perder as ideias e reservar um tempo para produzir esse conteúdo, já tendo a pasta com a linha dos assuntos, juntamente com o banco de dados. Tudo isso, essas atitudes todas serão cruciais para facilitar e para dar agilidade no momento da produção. Então, todas essas etapas, a etapa da ideia, a etapa de organizar, de salvar cada coisa na sua pasta, a etapa de sentar ali, agora eu vou produzir. Vamos produzir sem cri-cri, sem aquele cri-cri, cri-cri. O que eu vou produzir mesmo que eu esqueci? Então, não existe isso quando a gente tem no papel, a gente tem uma pauta do que a gente vai fazer. Aí é questão de foco, a gente sentar e lá, ó, escrever e armazenar. Já escrevi tantos textos sobre um assunto tal hoje, ponto, já coloca na minha pasta. Já salvo ali, porque na hora que eu precisar de um post e um texto, eu já vou ali, já pego, já deixo também no meu planejamento de postagens, na minha estratégia de postagens, tá? Então, acompanhem comigo. Também ter o hábito, então, de montar as artes, como eu estava falando para vocês, e texto, deixando tudo nas suas respectivas pastas no computador. Outra coisa muito importante, tudo nomeado. Coloquem nome até em tudo, bota nome, tem que ser bem identificado. Porque não adianta a gente ter tudo nas pastas e não saber o que é, tá? Então, a gente botar o conteúdo nas suas respectivas pastas, ok? E nomear esses arquivos, certo? E eu gosto de nomear os textinhos para postagem, as legendas, eu gosto de nomear elas com o título que eu vou colocar na postagem, porque aí eu já levo o nome à pessoa. Entenderam? Utilizo no computador um arquivo geral, então, com o nome de banco de dados para produção de conteúdo. Ali dentro dessa pasta geral, eu tenho as subpastas, que é o que a gente vai conversar agora e que também ajuda muito
Porque a gente falou que tem a pasta de imagens, mas esta pasta de imagens, ela tem subpastas, tá? E é legal a gente ter esse arquivo geral. Então, coloca ali o nome Banco de Dados para Produção de Conteúdo do meu Instagram, ou Banco de Dados, enfim, da produção de conteúdo para o meu Facebook, certo? Que aí a gente consegue se coordenar e vai ficando mais fácil. A organização é o que vai dar toda a continuidade. Por isso que a gente para antes do tempo. A gente para com a nossa estratégia, tanto na produção do conteúdo quanto nas postagens, exatamente por isso, por essa falta de organização. O que produzir, quando produzir, como produzir, certo? Vamos lá então para o nosso último papo. Ai, tá acabando! Não! Último papo: arquivamento de dados para dar agilidade na produção. Já estamos falando muito sobre agilidade na produção, mas aqui tem mais algumas dicas. Como eu falei para vocês, as minhas pastas, elas se subdividem. E isso também facilita muito na hora, tanto na hora de produzir, quanto na hora de postar, certo? Vamos lá então, acompanhem comigo. As subpastas, elas abrem um leque muito grande com os respectivos salvos. Eu gosto de chamar assim os salvos, porque eu tenho que salvar. Então, primeiro, o banco de ideias, tá? São os assuntos para produzir. Segundo, o banco de artes. Então, o que vai ter no banco de ideias de vocês? Respondam para a Liz. Ah, meu Deus, a Liz vai ficar louca se vocês não responderem. Então, o que eu vou guardar ali no meu banco de ideias? Os meus assuntos, os assuntos que eu vou produzir. Quais assuntos que você vai produzir? Qual é o seu nicho? Qual é a dificuldade da sua audiência? Então, ó, no meu banco de ideias vão ter os meus assuntos para produzir. No meu banco de artes, eu coloco todos os posts ali, tudo que eu já montei no Canva, eu já vou botando ali. E eu já vou colocando os nomezinhos também, tá? Terceiro, então, o banco de ideias para vídeos curtos. Quarto, o banco de ideias para vídeos longos. Olha que interessante, porque se é um vídeo curto, ele demanda de menos logística. Se é um vídeo longo, ele vai precisar de mais logística, mais tempo para gravar, montar um roteiro legal, enfim, o assunto, o que eu vou falar. Então tem que ser tudo muito bem planejado, certo? Estratégia, planejamento, essa é a palavra. Então tem o banco de ideias para vídeos curtos? Sim. Tem o banco de ideias para vídeos longos? Sim. Tem o banco de imagens sem os direitos autorais? Sim. E agora a galera vai... Vou deixar aqui o site, tá? O nomezinho do site, que eu gosto muito de baixar as minhas fotos que são livres de direitos autorais. E o que eu recomendo para vocês? Vão lá nesse site, baixem todas as fotos que vocês querem, as que se identificam mais, façam a busca ali também por nome, também dá para fazer, e baixem essas fotos onde? Na pasta de imagens sem direitos autorais. Entenderam? Porque se vocês têm um banco de frases e se vocês têm um banco de imagens, é muito fácil vocês colocarem uma vez por semana um post de uma frase motivadora. Entenderam? Fez sentido para vocês o banco de frases, o banco de imagens, o banco de vídeos? Fez sentido? O banco de ideias? Fez sentido? Porque se elas ficarem tudo aqui, ela não vai se projetar simplesmente porque a gente imaginou ela. Ela vai se projetar quando a gente tiver ação. E é nisso que a gente tá batendo tecla, né? Batendo cabeça. A gente precisa ter ação, tá? Então, banco de imagens sem direitos autorais, eu tenho, vocês também podem ter. Banco de imagens pessoais. Ah, meu Deus, banco de imagens pessoais não é nudes, tá? São fotos ali daquele momento que eu estava num jantar, um momento em família. São fotos pessoais, mas não íntimas, tá? É aquele contrapeso, certo? Ó, o posicionamento. Olha a produção de conteúdo no seu posicionamento profissional. Então, nudes, calma, segura o nudes, certo? Segura o nudes aí.
Outro banco, banco de fotos de natureza, da natureza, de lazer, de passeios. Então, foto no parque, foto de viagem, enfim. Eu adoro tirar foto, então eu sou a louca da foto. Eu tiro foto de tudo, da planta, da flor, do céu, foto de tudo, foto da mesa, foto da obra, foto de tudo, certo? Então, vocês têm que ter também esse banco de imagens de vocês. Banco de imagens pessoais e banco de imagens variadas, natureza, lazer, passeios, viagens, tudo de bom, certo? Banco de imagens também dos meus treinos. Eu estou contando para vocês o que eu faço para mim, o que eu tenho na prática, como eu gosto de tirar foto e arquivar tudo e organizar tudo. Então eu tenho esses bancos aí para quando eu preciso correr, né, gente? Quando eu preciso voar e produzir conteúdo. Então, banco de treinos. Como assim, Liz? Vocês lembram que eu falei para vocês? De posicionar-se no mercado, de posicionar-se como um profissional que treina, que estuda, que se habilita, que tá ali, ó, suando pelego, que tá ali tirando sangue dos dedos, treinando com aquela máquina, aquele monte de tinta. Pode ser também cabeleireiro, não tá treinando corte, vai lá, tira tua foto, faz teu vídeo e coloca ali que tu tá treinando. Tá entendendo? É assim que funciona. Olha o posicionamento quando a gente tá se especializando, estudando, fazendo uma graduação, vai lá e mostra que tu tá estudando. Entenderam? E o treino, ele faz parte disso. Então, se eu tô fazendo um curso de manicure, ou se eu tô fazendo uma especialização, né? Vamos supor, eu vou lá e vou fazer o vídeo treinando, pintando uma unha, tirando uma cutícula, fazendo um alongamento de unha, enfim. Eu vou ali e vou mostrar o meu treino para o meu público. Eu tenho uma pasta de treino, então eu tenho uma pasta onde eu tiro fotos e gravo vídeos daí de treino. Aí é tudo junto, tá? Não é videodica, é treino. Então ali eu boto foto desenhando, eu tenho foto com máquina, eu tenho vídeo treinando com máquina, eu tenho vídeo fazendo sombreamento, fazendo fio, eu tenho vídeo treinando na boneca, na Sharon. Então ali no meu banco de treinos, vocês viram que dependendo do nicho, dependendo da área que vocês atuam, é diferente? Aí tu vai botar treino do quê? Dependendo do que tu faz, tu vai lá e registra teu treino. O importante... Ah, meu Deus, agora eu vou falar uma coisa importante. E eu não podia me esquecer e não estava anotado. Assim como a gente não pode perder as nossas ideias, a gente não pode perder as imagens, certo? A gente não pode perder isso. Então, aquela foto linda que tu tirou, salva, tá? Está passando por aquele momento lindo, a gente tá sempre com o celular na mão, olhou ali uma borboleta que pousou, tira aquela foto se aquilo te representa, sabe? Pensa num texto para aquilo ali, deixa lá guardadinho, arquiva, ou já posta, tá? O ideal é que a gente não perca as imagens, não perca nada, 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 nada. E eu sou a fã da foto, porque a foto ela me traz na recordação, ela me traz de volta para aquele momento. Então, isso é muito importante, a gente tirar as fotos e arquivar também, tá? Seguindo o baile pra gente fechar aqui, eu espero que vocês tenham gostado, porque a gente já tá chegando no fim mesmo. Banco de frases, então, inspiradoras. Esse banco de frases inspiradoras é aquilo que eu falei pra vocês, pode ser de outros autores, e aí o que a gente faz? A gente vai lá e escreve o nome da pessoa que escreveu, dá o crédito para aquela pessoa lá. Ou foi minha mesmo, aquela frase surgiu, veio aquela frase fulminante, linda, maravilhosa, e eu não tinha papel e eu peguei a minha caneta e escrevi a minha frase aqui, porque essa frase é minha. Então, o que eu faço? Eu vou lá e coloco a minha frase no meu banco de frases e ainda coloco Liz Lima, a autora. O banco de frases inspiradoras, então, ele é muito importante. Vocês viram ali que se a gente tem um banco de imagens e a gente tem um banco de frases, a gente consegue produzir já um conteúdo bem bacana aí para ir soltando toda semana, né? Aquela frase motivacional. Então, banco de frases inspiradoras também. Outra coisa, outro banco de textos produzidos, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tô aqui no meu momento, tô num parque, ai, veio um texto. Então pega ali, escreve aquele texto, deixa salvo no mensagens salvas no Telegram. Feito isso,
passa para o teu computador, organiza nas pastas e deixa arquivado para te poder postar. E quando eu for postar a frase, eu vou citar este autor, certo? Então vamos lá para as atividades, vamos repassar as atividades. Atividade número 1, acompanhem comigo, questão 1. O que é produzir conteúdo? Questão 2. Quem foi John Dare? Questão 3. Para que serve a produção de conteúdo? Questão 4. Qual é a importância da produção de conteúdo? Questão 5. Por que você precisa produzir conteúdo para o seu público? Pensem bem nessas respostas, tá? Questão 6. Cite 3 benefícios que você poderia ter com a sua audiência por meio da produção do seu conteúdo. Questão 7. Que tipo de conteúdo você mais consome nas redes sociais? Ah, meu Deus, tem que responder, né? Ser bem sincero. Questão 8. Quem está consumindo o seu conteúdo, o conteúdo que você está produzindo? Lembram que eu falei sobre isso? Então agora é hora de pensar e responder. Questão 9. Para qual nicho é feita a produção do seu conteúdo? Vamos lá? Bora fritar essa cabeça aí. Questão 10. Quais as linhas editoriais para o seu nicho? Lembrando, as linhas editoriais são os assuntos que a gente vai abordar para sanar as dúvidas, as dificuldades, é o conteúdo que a gente vai produzir para o nosso nicho, certo? Então, as linhas editoriais são os assuntos que a gente vai abordar. Questão número 11. Como você pode utilizar o seu conteúdo para encantar a sua audiência? Boa, né? Então, me respondam, como que vocês podem usar o conteúdo de vocês para encantar o nicho de vocês, a audiência de vocês, a persona de vocês, hein? Vamos lá. Questão número 12. Cite 5 conteúdos valiosos para o seu público. Poderia ser as 5 dificuldades, as 5 maiores dificuldades do seu público, do seu nicho, tá? Da sua audiência. Então, bora lá, já dei até a dica, tá? Então, pode ser as 5 maiores dificuldades aí do seu público. Então, anotem aqui, tá? Lembrando, realizem as atividades, marquem as treinadoras, marquem o projeto para eu poder ficar de olho em vocês, tá? Ver que vocês estão fazendo as atividades. Não esqueçam de postar, então, e me marcar. E marcar o projeto também. Atividade número 2. Na hora de escrever qualquer conteúdo, é muito importante que a gente se coloque no lugar da nossa audiência, tá? Lembrando que a maior audiência para os nossos conteúdos é quem? Nós mesmos, tá? É importante, então, a gente se questionar, analisar para melhorar cada vez mais a produção do nosso conteúdo, certo? Então, vamos lá. Questão A. O que eu ganho com este conteúdo? Questão B. Este conteúdo é útil para mim? Em quê? Questão C. A produção de conteúdo contém algo que possa me auxiliar a resolver algum problema? Qual? Questão D. Será que eu despertei o interesse da minha audiência? Ah, essa aí é a pergunta que não quer calar, é a pergunta que não deixa a gente dormir, meu Deus. Questão E. Segue o baile. Segue o baile, gaiteiro. Questão E. Como diferenciar o meu conteúdo dos meus concorrentes? E questão F. Que tipo de conteúdo eu gostaria de consumir? Por favor, sinceridade da primeira letra até a última, tá? Lembrando, novamente, realiza as atividades, tira foto, registra ali, posta, me marca as treinadoras e marca o projeto soltando a mão, tá? Pra gente ver que vocês estão ali fazendo as atividades. Atividade número
3. Essa aqui o bicho vai pegar, tá? Essa é um pouquinho mais complexa, mas é muito importante, principalmente para quem não tem o hábito de postar nada nunca no Instagram. Bem importante porque vocês já vão trabalhar uma legenda e um post, uma arte, para vocês guardarem aí, postar, subir depois para o Instagram de vocês. Então, muito importante para quem não tem o hábito de produzir nada de conteúdo, vai ser desafiador, tá? Eu coloquei o passo a passo aqui, vou ler para vocês. Boa prática. Isso é o que eu tenho muito para dizer para vocês. Boa prática, que a criatividade flua na mente de vocês, que vocês tirem de letra, produzir texto, escrever legendas, imaginar uma arte para aquela legenda, então que saia tudo isso de dentro de vocês, que realmente faça sentido, tá? Nessa atividade vai muito fazer sentido. Vou ler para vocês, tá? A etapa 1, então, escolher um assunto. O primeiro passo é ter uma ideia. Vou escolher um assunto, vou ter uma ideia. Vou falar sobre o quê? Olha a dica. Olha a dica de graça, dica de graça, dica da Liz, tá? Com muito amor, com muito carinho. 2, então vai iniciar. Já decidiu o assunto? O assunto central, já decidiu qual vai ser o papo? Agora eu vou pesquisar. 2, inicie a pesquisa e salve todas as suas anotações para desenvolver essa legenda, tá? Então, eu vou escolher um assunto e vou começar a pesquisar. No que eu começar a pesquisar, eu já vou pegar a minha canetinha e já vou começar a escrever aqui os tópicos do que eu estou entendendo, compreendendo daquele assunto. Eu vou estudar sobre aquele assunto para poder escrever sobre aquele assunto, sobre a nossa ideia, tá? Então, segundo passo, as pesquisas. Decidi a ideia número 1. Segundo passo, vou começar a pesquisar e começar a anotar. Terceiro passo, vou transformar essa pesquisa, tudo que eu anotei aqui no meu papel, eu vou transformar na legenda. Porque eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu tomei nota em vários tópicos aqui que eu achei interessante abordar. E eu imaginei um texto e eu escrevi, imaginei uma legenda, está aqui. Tá? Então, o terceiro passo, vamos transformar toda essa pesquisa, essas anotações, com um raciocínio, levar isso para o texto, então, transformar numa legenda. 4, produzir. E aí a coisa mais difícil, a galera vai dizer, mas Liz, eu não sei mexer no Canva. Eu não sei mexer no Canva, eu não sei mexer no Canva, eu não sei mexer no Canva. E aí, eis a questão, tá? Não é tão difícil, é apaixonante mexer no Canva. Então, coloca um videozinho lá no YouTube, como mexer no Canva, como utilizar, né, a ferramenta do Canva, enfim. Então, vai lá, se desenvolve, vê um vídeo, 2, entra no Canva, experimenta. Esta é a dica. Tá? Porque a gente não conhece, a gente acha que é muito difícil, daqui a pouco o bicho de 7 cabeças vira 5 cabeças, 4 cabeças, 3 cabeças, daqui a pouco não tem uma cabeça nenhuma, tá? Eu tô me desenvolvendo no Canva, confesso que é algo que, né, dá um pouco de trabalho, mas é divertido, é um trabalho divertido, a gente coloca ali a nossa arte, a nossa imaginação. Então, imaginem que todo esse texto, essa ideia, esse texto, essa legenda, quando eu imaginei ele, eu já imaginei, eu já tenho uma imagem dentro da minha cabeça. Então, no Canva, é aquele momento que a gente vai colocar o título, entenderam? E é o que está escrito aqui no 4, tá? Produza uma imagem que represente aquele texto legenda. Este é o conteúdo arte no Canva. Então, é aí que vocês vão se desafiar no Canva. Quem nunca foi, vai, pelo amor de Deus, tá? Experimenta. Para poder ser divulgado, então. E também pode ser usado se vocês não... Meu Deus, Liz, não quero fazer no Canva, não tenho habilidade, não quero aprender, tô nem aí pro Canva. O que que faz? Posta igual atividade, não vai ficar sem fazer porque não quis se desafiar, tá? E é divertido, vamos lá. Tem um monte de vídeo no YouTube, vai ser bem legal. Não quero, de jeito nenhum. Não vai perder atividade por causa disso, tá? Por isso que eu coloquei aqui na orientação. Pode fazer com uma foto, então, da galeria de vocês. Só que o texto tem que ser compatível, a legenda compatível. Se eu vou colocar uma foto que eu tô num parque, eu vou escrever alguma coisa compatível com aquilo ali, tá? Então,
Pode ser foto de vocês, mas eu prefiro que vocês se desenvolvam no Canva e montem um post que tenha relação com a legenda de vocês. E de onde que parte tudo isso? Da ideia. Então, a primeira coisa que tem que fazer, número 1, escolher a ideia, o assunto. 2, já inicia a pesquisa. 3, transforma a legenda. 4, vai pro Canva, monta a arte, acabou. Corre pro abraço, tá? Essa atividade é muito importante. Então, aqui tem, deixei as linhas aqui bem abaixo, assunto. Coloquei aqui para vocês começarem a desenvolver a pesquisa aqui, tá? Mais uma orientação, então, realize as atividades, postem, marquem os treinadores, marquem o projeto e acabou! Tô muito feliz, gente, muito feliz que tudo isso pôde acontecer. Foi mais um filho que nasceu, mais um treinamento, mais um momento que eu tô aqui com vocês. Todos os momentos que eu estou aqui são muito importantes para mim, principalmente hoje, no que eu estou vivendo hoje, né? Tá fazendo cada vez mais sentido eu estar perto de vocês, né? E é sempre bom trocar conhecimento. Eu estou aqui não no papel de professora, hoje eu estou aqui mais no papel de aluna, e eu quero dedicar esse... Ai, que emoção! Ai, que emoção! Eu quero dedicar essas aulas porque foi um desafio. Ai, meu Deus! Foi muito desafiador gravar as aulas, vivendo esse momento, né? Que a gente está vivendo. Tão desafiador quanto foi gravar nessa situação que eu me encontro hoje. Mas é muito importante eu estar aqui, por isso que eu estou, né? E por isso que eu também sou muito grata a vocês estarem aqui junto comigo e também grata às minhas 2 mais novas mestres, e é a elas que eu dedico essas aulas que eu consegui gravar com tanto amor e carinho e com tanto estudo, porque essas 2 pessoas me mostraram um mundo novo, um amor pelos vídeos, e eu me tornei videolovers com a minha professora, Rejane Toigo, e com a Lu. Vou deixar aqui o Instagram delas, tá? Vou deixar aqui o Instagram das 2, sigam elas. Então, eu estou me desenvolvendo muito com elas, estou fazendo essa especialização em criadores de vídeos, e muito do que eu aprendi com elas ali, eu estou aplicando aqui nestas aulas. Muito para aprender ainda, mas estamos no caminho. Então, eu espero que vocês, profs lindas, né? Minhas alunas também aí, as alunas do projeto, obrigada, espero que vocês gostem. Foi tudo feito com muito, muito carinho, e também espero que as minhas professoras também gostem muito do resultado, e eu prometo que não para por aqui, que eu vou continuar me desenvolvendo e vou continuar estudando muito com vocês, produzir conteúdo, né? Ser livre para ter ideias, livre para potencializar as pessoas, mostrar para elas que elas têm sim esse poder de produzir o conteúdo, de passar informação, de serem autênticas, verdadeiras, mostrarem ao que vieram, né? Que foi isso que eu conversei com vocês durante as aulas. Mostrem para que vieram. E eu tô aqui mostrando para que eu vim, para me desafiar, para me desenvolver, e isso a gente não faz sozinha, né? A gente tem aí pessoas andando com a gente. E é para vocês, minhas mestras, estou muito feliz em ser videolovers, em ser aluna do Criadores de Vídeos, e muito orgulho também de todas as alunas, de todas as treinadoras do projeto. Continue agora então estudando com a professora Érica. Muita emoção, né, gente? Mas eu tô muito feliz mesmo, e comigo é assim. É muita emoção e muita razão. Então vamos finalizar com aquele print, e eu vou apresentar aqui para vocês mais um dos símbolos do treinamento Produção de Conteúdo na Veia, e também é um dos símbolos da Rejane Toigo no neuromarketing. Então vamos fazer aquele print bem lindo, vamos marcar a Rê, marcar a Liz, marcar o projeto soltando a mão, e olha aqui o conteúdo entrando.
Olha o conteúdo entrando neste cérebro maravilhoso. Vamos fazer o print? Ei, quem gostou, printa e posta, né? Quem gostou faz barulho. Ei! E o pavor ali atrás, né? Tô aqui, gente, parada. Vamos fazer o print? E produção de conteúdo na veia. Vou deixar aqui marcadinho as meninas, tá? Para vocês postarem e marcarem a Rê e a Lu. E outra coisa, projeto Marca Liz. Vambora, tá? Produzir conteúdo. Isso aí. Beijo.